como eu fiz um vídeo com os livros da Ellie Hazelwood, a ordem cronológica, inclusive ela vai lançar um livro novo, tipo, anunciou em colaboração, mas enfim, eu fiz o vídeo desse e agora eu vou fazer com a ordem de os livros do Príncipe Cruel, que não é o Príncipe Cruel, é a ordem do Povo do Ar, porque o Povo do Ar envolve uns livros a mais. Príncipe Cruel são os 3 principais. Vamos começar aqui pela trilogia principal, que dá o início a todo esse universo, que é o Príncipe Cruel. O primeiro, uma breve sinopse. Ela é uma humana, ela tem uma irmã gêmea e uma irmã mais velha. Essa irmã mais velha é meia-irmã, e ela é meio feérica. Os feéricos desse universo aqui da Holly Black, eles são um pouco mais fadas, sabe? Não é tipo a Kotar, que é uns feéricos guerreiros e uma coisa mais animalesca, digamos assim. Aqui é uma coisa mais fada. E aí, a irmã dela, meio feérica, o pai dela vai buscar ela e acaba levando as 3 irmãs. Isso é logo no início. E aí, a gente já começa... Esse início são elas pequenas. Mas o início da história mesmo são elas mais velhas, no Reino das Fadas. E aí temos o Príncipe Cruel. Tem gente que chega nesse livro achando que é romance. Não é romance. O foco principal é as estratégias, uma parte política, e os romances são migalhas. Tipo, no primeiro é bem migalha mesmo. Só que é tão bom que acaba se tornando destaque no que as pessoas falam quando vão vender esse livro. Porque é realmente muito bom. Acaba tendo um destaque maior no segundo, no terceiro, mas não é o foco principal do primeiro, não é. Mas não deixa de ser um livro ótimo. É, tipo, muito, muito bom. É um dos meus favoritos. Assim, eu li quando eu tinha uns 16 anos, mas eu gosto até hoje. É um dos meus favoritos até hoje. Porque a escrita da Holly Black é muito imersiva. Eu não sei explicar, mas você lê e parece que você tá lá. Você tá vivendo no mundo das fadas. É muito bom. O Príncipe Cruel é realmente cruel. Tem gente que chega achando que ele é um cruel, mas é só porque ele não é entendido, as pessoas não entendem ele. Tipo, ele tem uma coisinha que você entende depois, mas não é algo que justifique as crueldades, entendeu? Não é algo que, na verdade ele não tava sendo cruel, ele só tava não sendo entendido. Ele é cruel de verdade, você entende isso logo no início. Ele é cruel. Segundo livro, O Rei Perverso. Ele continua sendo cruel. Mas você acaba criando um carinho muito grande por ele. É muito bom. Você acaba entendendo também que a humana consegue ser bem pior do que as fadas. Esse é o objetivo dela, na verdade. E é o que torna tudo tão especial. Terceiro livro, o mais bonito. Eu acho que eu não sei se é o meu favorito. Ele compete com o primeiro, porque eu sempre tenho um carinho a mais pelo primeiro, porque é o início de tudo. Menos a Kotar. O primeiro livro de Kotar é péssimo. Esse aqui traz também um pouquinho de Daddy Issues. É muito bom. Não sei se é bom mesmo. Enfim, a forma que é escrita é muito boa. A história é muito boa. E aqui temos o desfecho da história principal, que é de Jude e Cardan. Sendo Jude a principal, tá? A gente tem um desfecho deles. E a gente entende um pouquinho sobre a família, que tem ela, a irmã gêmea, a irmã mais velha meio fada, o pai dessa irmã mais velha que acaba se tornando o pai das 3. E temos também outros 2, que é a Oriana, que é a mulher de Madoc, e o filho dela com Madoc. Tudo isso a gente entende logo no primeiro, só que a gente vai se aprofundando no decorrer das 3 histórias. Agora, um adendo. Adendo é a palavra? Um adendo. Esse mês, foi assim que eu percebi que a escrita da Holly Black não foi... Eu não gostei porque eu tinha 16 anos. É porque é realmente boa. Eu li um conto da Tarim. E por mais que você vai ver, a Tarim é chata. E quanto mais você lê, mais você acha ela enjoada. Só que aí você fica meio... Eu fiquei meio assim. Eu, pessoalmente, fiquei meio assim pra ler o conto dela. Tanto que eu já sabia desse conto há muito tempo. Só que aí eu fui ler porque eu tava com saudade dos livros e não é a mesma coisa reler. Não é o mesmo sentimento. Aí eu pensei, deixa eu ver o conto da Tarim. Achando que ia ser um saco. Mas não é um saco. É muito bom. Por quê?
O conto da Tarim acontece entre o primeiro e o segundo livro. Ele é 1.5. E aí você... Não é uma história da Tarim... Tipo, é uma história da Tarim, só que não é uma história da Tarim separada. É uma história da Tarim explicando o ponto de vista dela. Ela pedindo desculpas por algo que aconteceu entre ela e Jude. E ela vai explicando e vai destrinchando. E você vai entendendo coisas que aconteceram no primeiro livro que você não tinha entendido pelo ponto de vista da Jude. Você vai pegando outro ponto de vista da história e vai encaixando tudo. E é muito bom. É muito bom. É curtinho, eu acho que tem umas 70 páginas. É porque diz que tem 100, só que no final tem uns 2 capítulos, eu acho, do segundo livro. Então não é exatamente 100, só o conto. É muito bom. Aí assim terminamos. Agora sim, terminamos realmente o primeiro... Deixa eu mostrar a capa. E temos o livro do Cardan. Esse livro aqui, ele é o protagonista e é um livro muito lindo. É capa dura. É um dos livros mais bonitos que eu tenho. Ele tem uns brilhinhos. Todos têm, mas esse é mais bonito porque é capa dura e porque tem ilustração. Enfim, é muito lindo. Aqui a gente tem histórias do Cardan desde quando ele era bebê até depois da história de A Rainha do Nada. Então não é uma história assim... São várias historinhas da vida dele. É muito bom, muito lindo. E aí, depois das histórias da Jude, a gente tem a história do irmão dela, o irmão mais novo, que nesse livro aqui ele já está mais velho. Ele tem, acredito que deva ser a mesma idade que ela tinha no primeiro livro dela. A Jude aparece, mas não é o ponto principal, não, é tipo uma participaçãozinha. A Jude e o Cardan, tá? Os dois. A gente não consegue, eu não consigo ver o Oaki, que é o irmão dela, como o Cardan, porque o Cardan, você se apaixona pelo Cardan. E por mais que o Oaki seja muito encantador, eu fico lembrando dele criança, então eu acho ele mais fofo do que qualquer outra coisa. O ponto de vista desse primeiro livro, porque é uma duologia. O primeiro é O Herdeiro Roubado. O ponto de vista desse primeiro não é do Oaki, é do romance? Do interesse romântico dele, que é a Ren. Eu acho que é assim que fala, Ren. Ela já apareceu em um dos livros de O Príncipe Cruel, acredito que é no terceiro. E então você já tem uma ideia da história dela. Você vai ver ela criança, e aí agora ela tá na mesma idade que o Oaki, mais velho, os dois têm a mesma idade desde o início. Então você pega o ponto de vista dela, já entendendo mais ou menos quem ela é, você já entende mais ou menos quem os dois são. Só que o Oaki mudou bastante. A Ren é mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos a mesma coisa em relação à personalidade. O Oaki tem uma diferença, assim, significativa. Aí no segundo livro deles, que eu não tenho físico ainda, é O Príncipe... O Príncipe Prisioneiro. Nesse livro, o ponto de vista é do Oaki. E eu ainda não vou poder comentar muito, porque eu ainda não li. Mas esse aqui é muito bom. Se você gostou da história principal de O Príncipe Cruel, você vai amar esse aqui também. Agora, uma história que foi vendida junto com o box, quando fez o box de O Príncipe Cruel, tinha uma história junto, que algumas pessoas ficaram confusas sem entender se fazia parte da história, se não fazia. Eu ainda não li, mas as informações que eu tenho são... Esse livro, ele tá no universo de O Príncipe Cruel, mas não é sobre esse elenco que temos aqui. Então, deve ser muito bom, porque a escrita da Holly Black é maravilhosa, o universo dela é maravilhoso, mas não são sobre os personagens que eu falei aqui. E agora um bônus, porque eu amo esse livro e eu não vejo ninguém falando. E eu tava lembrando dele quando eu li o conto da Tarim. No início do conto da Tarim, ela lembra sobre uma história que ela já ouviu, que é do Mr. Fox, se eu não me engano, Mr. Fox, que é um cara muito misterioso, que casava com as mulheres. Ninguém sabia disso, mas ela descobre que ele casava com várias mulheres e matava depois que casava. E aí a menina dessa história descobre isso e acaba se livrando desse destino trágico, porque ela era noiva dele, e aí os irmãos dela matam ele, alguma coisa assim. Mas ela se livra do casamento. Eu tava pensando, eu já li essa história, de uma forma diferente, mas eu já li essa história. A forma que eu lembrava era, a mulher ia casar com um barão, um lorde, alguma coisa assim, muito misterioso,
E aí ela casa. E aí depois de casar, ela descobre os espíritos das mulheres que ele já matou, que ele casou e matou. E esses espíritos ajudam ela a matar ele, pra se livrar da morte. E eu tava lembrando disso e fiquei pensando, não, eu já li isso. Só que eu não li esse conto. Eu fiquei achando que eu já tinha lido o conto e tava lembrando porque eu já tinha lido, né? Mas não. E eu fiquei pensando, eu já li. E aí eu fiquei pensando, eu acho que eu li em um dos livros dela, da Holly Black. Só que aí eu peguei o livro que eu tava achando que era, li o início, li o final, e eu pensei, se fosse um conto à parte, estaria no início ou no final. E aí eu fui pro ChatGPT. E o ChatGPT falou que é uma história que é um clássico folclore europeu. O Barba Azul. O Barba Azul. E eu fiquei pensando, eu não li nenhum clássico europeu. Daí eu continuei perguntando pro ChatGPT, mas eu achei que eu tinha lido da Holly Black. E aí, chegamos à conclusão. Eu li da Holly Black. O Livro da Noite. Essa história do Barba Azul, que aqui eu acho que não cita o nome, o Barba Azul, mas ele está aqui, não em uma parte separada como estava aqui no conto, porque aqui no conto tá logo no início em que ela usa essa história para poder relacionar com a história dela. E aqui ele está durante o livro, porque também usa a história do Barba Azul para relacionar com a história dela. E esse livro é muito bom. Então, não tem nada a ver com o Povo do Ar, mas como é da Holly Black e eu amo, e eu não vejo ninguém falando, eu vou panfletar também. Tem um pouco de romance. Tem mais romance do que no Príncipe Cruel, logo de início. E você pode achar um pouquinho chato de início, porque é um universo de magia novo. Eu não tenho muita paciência para início de fantasia, então imagino que as pessoas no geral não tenham. Então, tô generalizando, eu não tenho muita paciência. Mas não é um universo complexo de magia. Tem algumas coisinhas que você vai entendendo durante o livro. A protagonista já é adulta, o interesse romântico dela também é adulto. Eles têm uns segredos, ela com ele e ele com ela, eles têm uns segredos. E esses segredos vão se revelando durante o livro e você vai conseguindo relacionar essa história do Barba Azul com a história dela. Assim, não é igual. Eu não tô dizendo que é um reconto, mas você relaciona alguns pontos dessa história com o que acontece aqui no livro. É um mistériozinho. Ela é tipo uma... Ela não é uma criminosa, assim, criminosa, mas ela faz algumas coisas fora da lei. E as pessoas procuram ela pra fazer alguns serviços. E ela se envolve em um serviço que acaba tendo relação com o namorado, o ex-namorado dela. É muito bom. Se vocês quiserem, eu faço um livro falando mais detalhadamente sobre esse livro, porque eu amo. Enfim, esses são os livros da Holly Black que eu já li. E ela tem muito mais livros. Essa aqui foi apenas uma série. E esse livro, que é único. Esse aqui não é uma série, é único. E olha como é lindo. Mas são os livros que eu li. O Povo do Ar e O Livro da Noite. E eu indico muito, muito, muito. Essa autora é incrível. Você fica imerso nesse universo dela. E leio. Beijo. O link de todos os livros vão estar aqui na descrição. E você não sofre nenhuma alteração na hora da compra. Eu apenas coloquei um direcionamento. Eu ganho uma porcentagem, mas você paga exatamente a mesma coisa. Então me ajudaria e não faria diferença pra você. Caso quiser comprar, é só pegar o link aqui embaixo.